Estamos hoje aqui reunidos para mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. Neste episódio vamos falar sobre o casamento. Primeiro e antes de mais gostava de salientar que se vai tratar apenas da opinião de 3 jovens cristãos heterossexuais. Apenas a nossa opinião e nada mais. E tudo ao natural. Portanto, aqui eu acho que convém começar por uma comparação entre o casamento pela igreja e o casamento civil. Sendo que quem se casa pela igreja casa-se pelo civil, mas hoje em dia há muita gente que casa-se apenas pelo civil. É verdade. Há essa opção. Pela igreja é a coisa mais antiga. O casamento mais antigo é pela igreja. O pelo civil foi uma maneira também que o Estado arranjou para unir duas pessoas que não queiram estar ligadas a partir da... Sim, que não tenham religião nenhuma. Que não tenham qualquer ligação. Não é que não é questão de ter a religião, ter a ligação à religião. Aqui o casamento pelo civil também permite a vantagem a nível fiscal. A pessoa passa a ter no seu cartão de cidadão. A nível cidadão. de IRS também. Exatamente. Dá para fazer em conjunto. Dá para fazer em conjunto, não é? Mas só com uma mulher, atenção, ou com um homem. Atenção que não dá para meter mais do que uma pessoa nessa relação, ainda para já. Mas sim, o tema em si, e tu já o explicaste, vai ser nitidamente a opinião de 3 jovens que neste momento estão solteiros, pelo menos da minha parte eu estou solteiro. Confirmo. Eu estou igual. Pronto, nós estamos os 3 solteiros, somos os 3 até ver heterossexuais, até ver também somos homens. Sim, não, isso está bem, Sim, a gente nunca sabe, a gente nunca sabe o dia da manhã, mas 3 jovens solteiros, heterossexuais e homens que vão nitidamente dar a sua opinião. A minha opinião, e já passo-vos a palavra, é que eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Acho que quando um homem encontra uma mulher, ou um homem encontra um homem, ou uma mulher encontra uma mulher, que é aqui que são as 3 vertentes, quando encontra, eu acho que já há aqui como é que eu ia dizer? Já há aqui algum toque. É um instinto, se calhar. É um instinto, mas já há aqui um toque divino. Eu continuo a achar, eu tenho muito esta coisa de... O meu pai tem essa frase, o Einstein tem uma frase interessante relativamente às coincidências a partir de Deus, e na qual eu concordo, não me recordo agora qual é a frase, mas também concordo em absoluto. E eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que não é necessário a Igreja estar a abençoar o casamento, porque eu acho que o próprio destino acabou por interligar aqui 2 pessoas. Estou a falar numa relação tipicamente normal, são 2 pessoas, nós sabemos e conhece e existe relações com mais do que 2 pessoas no mesmo casal, não é? Como também existe noutra religião até o homem poder ter imensas mulheres. Sim. Não é? Por isso eu passo-vos a palavra para não ocupar muito tempo. É assim, na minha opinião, e talvez isto possa ser um bocado conservador demais, tendo em conta que a natureza humana é procriar, criar família e multiplicar-nos, também tal como aprendemos na nossa religião, eu creio que o que faz sentido é que o casamento seja abençoado pela Igreja, tendo em conta isso, não é? Esta circunstância que estás a explicar. Sim. E sendo o início de uma família, na minha opinião, o casamento, para mim faz sentido que seja pela Igreja, assim, isto porque fomos criados tendo em conta esta religião, educados desta forma, e não só pela educação, aprendemos também, não é, a ter a nossa opinião, e faz sentido que assim seja, pelo menos para mim. Sim, assim, casamento pela Igreja ou pelo civil, eu acho que pela Igreja muita gente o faz só pelo simbolismo. Portanto, muitas vezes para agradar às gerações mais antigas. Exatamente, não o faz por vontade própria, faz porque, olha, a minha avó está ali, ainda está viva, graças a Deus. E gostava muito... Gostei desse pormenor do graças a Deus. Essa ficou-te bem. E gostava muito que assim fosse. Exato. Pronto. Ou não morre sem ver aquela neta casar pela Igreja. Sim. Portanto, isso é um dos pontos. Agora, outro é as pessoas que realmente querem casar pela Igreja.
é assim, como nós fomos educados, não é? É sempre aquela coisa de é mostrar que queremos que naquela relação, que é uma relação a 2, queremos que seja a 3, se bem que o terceiro está lá só. O terceiro, não é? O terceiro sendo Deus. Sim. O terceiro é o invisível, atenção, não é que ele não está aqui a Exatamente. inventar nenhum amante pelo meio, está bem? Ele está a querer dizer que o terceiro é o invisível, é o Deus, Exatamente. é a bênção. Exatamente, é a bênção, é aquilo que nos protege, que nos ajuda nos tempos bons, nos tempos maus. É mais isso que eu quero dizer com a terceira pessoa. Pelo civil é só basicamente para dizer que estão casados. Sim, para estar no Sim. registro. Há aqui uma coisa que é importante também Não quer dizer que as pessoas que se casam pelo civil não gostem tanto uma da outra, Sim, como as que exatamente. se casam pela tem igreja. uma visão diferente Não é? daquilo que tem que ser o casamento ou a união deles. neste Exatamente, caso. exatamente. É preciso só aqui alertar quem nos está a ouvir que nós, quando dizemos assim, conforme nós fomos criados, é porque eu, por exemplo, tenho a religião anglicana presente na minha vida desde muito jovem, e aqui o Diogo e o Pedro têm a religião católica romana presente na sua vida desde jovem, e nós os três ainda estamos na igreja, nos diversos departamentos, E participamos ativamente na igreja. ativamente na igreja. É importante também esclarecer isto. Eu percebo que tu tocaste aí há um bocado num ponto interessante, que é a questão da festa, e eu acho que o casamento hoje pela igreja caiu um bocadinho em desuso, ou às vezes nem sempre é assim tão bem visto pelas novas gerações. Nós se calhar no nosso grupo de amigos, eu pelo menos falo por mim, no meu grupo de amigos, nenhum deles quer se casar pela igreja, por exemplo. Sim, não o sendo grupo tanto de assim. amigos também deve ser o único que quer casar pela igreja. Pronto, por exemplo, olha, eu não, eu por exemplo, eu só se a pessoa que estiver comigo naquela altura fizer grande questão, eu não faço mesmo grande questão em casar pela igreja, até porque eu acho que a própria união, quando encontrar alguém, se encontrar, porque eu continuo a achar que irei ser solteiro a vida toda, e que Deus Nosso Senhor assim me proteja. Todas as gerações têm um solteiro Eu para tenho um sempre. solteirão exatamente para sempre, um tio, não é? É, um Não tio. É o tio fixe. O tio fixe. O tio que depois desencaminha os sobrinhos. Mas no meu caso até é uma tia. Mas pronto, Também dá, que também não dá. desencaminhou Não. os sobrinhos, diga-se de passagem. Mas agora estou aqui a fugir um bocadinho ao tema. Mas aquilo que eu queria dizer é porque eu acho que às vezes as pessoas olham para o casamento e veem muito a questão da festa, não é? Depois fala sempre aquela questão dos gastos, não é? O casamento, em vez de ser o símbolo do amor entre duas pessoas, que é isso que a religião também nos passa, que tem que ser a união, a bênção e o amor entre duas pessoas, que de duas passam a ser um só, uma carne. Há muito aqui a questão da preocupação da festa, dos convidados. Por isso eu acho que se retira aquela carga eclesiástica que se devia dar ao casamento. Acho que hoje as pessoas, eu não posso fazer uma sondagem, até porque esse tipo de sondagens são difíceis de se fazer, não é? Mas quantas pessoas é que verdadeiramente se casam pelo simbolismo religioso e não pelo simbolismo de festa que criam à volta do casamento? Não é? Isso acho que era uma coisa interessante às vezes também de pensar, de ver. Em relação a isso, eu já disse lá em casa, na brincadeira, que um dia que eu case, convido muita gente para a igreja, mas depois no fim vamos todos ao McDonald's, que fica mais exato, barato, fica muito mais barato. e cada um paga o seu. Mas E o que até eu- às Macbox, a gente não está aqui a fazer patrocínio nenhum à McDonald's, se quiserem nos mas se patrocinar. quiserem a gente aceita. Mas há as Macbox que até ficam mais em conta por família. Exato. Mas o que eu acho que é importante salientar, e como tu disseste, é que as pessoas dão muito mais importância à festa, ou ter montes de gente numa quinta muito bonita e cheia de coisas, É isso. do que Com bar propriamente. E, Com com bar aberto. tudo Bar aberto. incluído. Com bar aberto. E depois há sempre aquela pessoa que bebe demais. Pronto, mas isso é outra coisa. Todos nós temos essa Mas dão pessoa. muito mais importância ao aspecto da festa do que propriamente ao aspecto do Ao casamento, ao simbolismo que é a união entre um homem e uma mulher ser abençoada perante Deus, perante os nossos familiares e amigos e perante uma comunidade. Sim, até porque isso há algum contexto histórico relativamente a isto, não é? Porque antigamente era muito mais difícil de dar conta aos nossos familiares, que estavam muitas vezes longe de nós, que nos íamos casar. Portanto, aquele casamento era um momento não só de união entre duas pessoas, mas também uma união familiar, em que familiares distantes vinham para aquela festa, em que iam ao templo, e nós vemos isso imensas vezes na Bíblia, em que o casal reunia-se, tinha por norma a família em diferentes sítios, às vezes até tinham no mesmo sítio, mas o casamento também servia de encontro entre
as duas famílias, neste caso, que E era passariam... uma celebração em que convidavam até pessoas da cidade que Exatamente. deviam não ser da família. Exatamente. Que uniam a comunidade toda. Exatamente. E eu acho que hoje, também com a facilidade da tecnologia, a tecnologia não pode servir de desculpa para muitas vezes não se ir à igreja ou deixar-se participar nas atividades religiosas. Apesar de ter ajudado neste tempo de pandemia, Ajudou. não é desculpa para agora não voltar mas a participar. E eu, por acaso, e eu sei que estou a fugir um bocadinho ao tema, e vamos não tentar fugir ao tema como foi no episódio passado, mas, por exemplo, eu acho que a vertente tecnológica de hoje, de poder partilhar cultos pelo Zoom, por exemplo, a pessoas que estão em casa, acho que é uma coisa que a igreja podia e devia. Eu sei que não tenho autoridade nenhuma para dizer devia, mas era uma questão de que a igreja podia fazer isto. Até de forma a chamar mais gente e mais jovens. E até na questão do casamento, vamos supor que alguém se quer casar hoje, não é? Ou amanhã, neste caso, mas já não dá pelas horas. Mas nós já estamos a gravar a uma hora que é tarde, que é difícil alguém se casar entretanto. Mas se alguém quiser casar amanhã e um dos convidados já é positivo, por exemplo, poder assistir através de uma câmara. Não é? É claro que vão dizer logo, mas não é a mesma coisa. Claro que não é. Nunca há uma situação ideal onde a gente tem toda a gente. Eu gostava de ter, se me casasse, gostava de ter a minha avó e infelizmente já não a tenho. Certo. Vou ter em 3D, de certeza. Mas acreditamos nós que estará lá em espírito. Está lá em espírito, exatamente, em 3D ou em 4D. Por isso, sim, é isso. Mas aqui, independentemente de ser o casamento pela igreja ou pelo civil, agora não é importante essa distinção, eu acho que o casamento devia ser mais visto como um compromisso, como duas pessoas que se unem e que trabalham as duas juntas para um fim, seja constituir família, seja viverem bem, pronto, isso depois depende do que eles decidirem, mas acho que devia ser visto mais como um compromisso e acho que é capaz de nos últimos tempos estar a falhar um bocado. Eu brinco às vezes um bocadinho. Eu acho que esse aspecto do compromisso mudou muito do tempo dos nossos avós, dos nossos pais, para agora. Porque tu agora tens muitos divórcios e menos casamentos. Mas isso há um contexto histórico que se percebe. Isso aí é um contexto histórico. Mas até porque era mal visto o divórcio. Está bem, mas eu não acredito que os meus avós ou os meus bisavós, sim. conhecendo como os conhecia, não acredito que se eles não estivessem bem não faziam as malinhas e não se punham a andar. Sim. Eu não estou a dizer isso, mas há um contexto histórico para isso. Sim, mas sim. Eu acho que o compromisso que era feito antigamente é muito diferente do compromisso que tu fazes agora. Tu agora fazes um compromisso para o presente. Não fazes um compromisso para o futuro, não fazes um compromisso até ao fim da vida. Eu diria até que se calhar alguns dos casamentos são impulsivos, são assim, vamos nos casar, pronto, se calhar não estão preparados. É isso que eu estou a dizer, não estão a pensar no verdadeiro compromisso, no verdadeiro sentido da palavra casamento. Sim. Não é? Não estão... Eu se me casar, é para casar até ao fim da vida. Pronto, já somos dois. Não é? 3, sim, claro. Não é? Não vou casar com uma pessoa e é para estar casar com uma pessoa que passado daqui 2-3 anos. Agora vou brincar, senão não vou estourar aquele dinheiro todo, não é? Agora para brincar um bocado. É outra coisa que é incrivelmente, eu diria estúpido, o preço que se paga para a parte, na minha opinião, menos importante, que é a festa na quinta. Dizer que era o divórcio. Não, mas pronto. Isso, se Deus quiser, nenhum de nós três lá chegará. Exatamente. Mas não, eu acho que não faz sentido a parte menos importante do casamento ser aquela onde se gasta mais dinheiro. É verdade. Por isso é que comigo vão todos ao McDonald's. A 5€ cada um Happy Meal para cada. Está feito. E um geladinho no fim. E um gelado, um sanduíche no fim. Passa publicidade. Não, mas é isso. Eu aqui não concordo em absoluto com o Pedro. Percebo o que ele diz. Não concordo em absoluto. Há aqui um contexto histórico que não permitia que as pessoas se divorciassem. Quanto mais não seja, podemos ir a algum registro histórico em que o homem é que era o chefe da casa porque trabalhava, não é? E a mulher estava em casa. Não é? Por isso isto até aos anos 20, 30, que é quando depois, principalmente nos Estados Unidos, esta moda veio um bocadinho nos Estados Unidos, em que a mulher se emancipa, não é? Devido à Primeira Guerra Mundial, em que faltavam homens nos trabalhos, a mulher tem que se emancipar, e a mulher não quis deixar de se emancipar. Mas o divórcio ter acontecido quando aconteceu, o divórcio mais comum que nós conhecemos em Portugal só começou nos anos 80, não é? Até ao 25 de abril de 74,
era muito difícil que uma mulher se divorciasse de um homem. Exatamente porque o homem era o garante financeiro e os pais não queriam ter o ónus de ter que ficar com a filha que voltava para casa do divórcio. Quer o casamento fosse muito bom e bestial, quer o casamento fosse muito mau. Não é? E é isto que às vezes também é preciso ter em consideração. Nós hoje, felizmente, uma mulher já não se tem que casar pela obrigação de ficar em casa enquanto que tem um marido a trabalhar. Até se calhar hoje o que acontece às vezes até é ser a mulher a ganhar mais do que o homem. Isso também é um outro tema que se pode ter, que é a questão salarial entre homem e mulher, que seria uma coisa interessante também de se falar. É claro que isto, somos 3 rapazes na mesma que vamos continuar a falar. Se algum elemento feminino quiser aparecer, é sempre bem-vindo. Aceitamos candidaturas de falta de perfil de preferência. Para ter aqui uma outra opinião, uma outra perspectiva. Mas aqui voltando à parte do compromisso, eu acho que tu estavas a dizer que nos anos 80 é que isto mudou um bocado. Sim. Se calhar antes disso é que havia mais, nos casais que funcionavam, digamos, normalmente, é que havia um maior compromisso, porque o homem, no fundo, sustentava a família e a mulher era quem acabava por gerir a família e criar os filhos. Eu não diria um maior compromisso, diria um compromisso mais verdadeiro. Não no sentido de... Não que atualmente mais não haja verdadeiro no compromisso. sentido de eu sei o que é que a outra pessoa vai fazer, ou seja, nesse aspecto, nesse contexto, naquela altura era assim, que era a mulher tratava da casa das e lides dos da casa, filhos, sim, e o homem trazia o dinheiro para casa. Pronto. Hoje em dia já não se vê isso e felizmente ainda bem que toda a gente trabalha, que assim até porque já é difícil dar uma vida melhor e de formar família sendo só um a ganhar. E nós nos nossos empregos bem que podemos dizer que somos minoria. Sim. Não é? Por acaso. Nós nos nossos empregos até somos uma minoria. Em termos de trabalho. Não, quer dizer, eu e o Diogo, tu se calhar não, no teu... Mas peço desculpa agora desvirtuei. Até é bom que ambos os pais trabalhem, que assim conseguem dar uma vida melhor ao filho. Mas pronto, isso não tem nada a ver com o tempo. Mas o que eu queria dizer era, o compromisso era muito mais verdadeiro, era muito mais a sério. As pessoas levavam a sério o compromisso do casamento. E eu acho que hoje em dia isso não acontece. Acho que as pessoas não levam tão a sério o que é o casamento. O compromisso. Sim, eu acho... A partir do momento em que temos programas de televisão... Sim. Não é? Banalizou-se se calhar um bocado. Sim, mas os programas de televisão aparecem porquê? Porque alguém se lembrou numa noite de São João de fazer isso? Não. Os programas aparecem exatamente porque as pessoas já faziam isto no dia-a-dia. E não foi preciso o 25 de Abril para isso. Porque o que é um casamento muito bom? É o marido declarar-se à mulher em plena igreja, casar-se, vamos ser muito felizes, e depois até está a traí-la sem que ela saiba, não é? Ou ela a ele. Por isso, isto é questão do ser muito bom, ser sincero. Eu tenho sempre as minhas dúvidas, sempre. Sim, porque aqui o casamento e a festa em si é só o início. Exatamente. Tem é que se ver se funciona e se lá está este compromisso é verdadeiro ou não. Nos anos resto que da vem vida. A seguir, no resto como se diz na igreja, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Sim, porque aqui a grande questão até das relações, e nós não somos expertos para falar, nós podemos nós podemos dar uma opinião ou outra relativamente a isto. Mas o grande busilis da questão é sempre quando aparecem os obstáculos na relação, não é? Porque o casamento em si é muito bonito e é sempre pintado de azul, naquela fase branco, da lua de mel é tudo muito bonito, é tudo fácil, não é? O problema é depois no dia-a-dia, não é? O casal fazer a construção em que deixa de haver um eu e um tu e passa a haver um nós. Sim, aqui passando um bocadinho à frente, quando aparecem os filhos, será que os dois concordam na forma de os educar? Sim, às vezes até começam no nome. E se não, porque até é bom, até claro, podem não concordar, não há problema, mas como é que decidem como é que os vão educar? E isso sim é importante que funcione para o casamento funcionar. E quando aparecem problemas com os filhos... E estamos a pôr os filhos, não quer dizer que seja obrigatório um casamento. Sim, não tem claro, filhos. Um e há problemas em casamentos que não envolvem sequer filhos. Exatamente. Não, mas eu estou a dizer que um dos grandes testes, pelo menos na minha opinião, que um casal pode ter é quando um filho tem vários problemas. Por exemplo, na escola não faz o que devia, não... Eu acho que alguém está aqui a fazer uma imagem de cima. Posso dizer que estou a falar por experiência própria, não é? Um filho
não há nenhum pai, nenhuma mãe que não queira que o filho não se dê bem na escola, não seja bem comportado, não vá às aulas, que essas coisas todas. Sim, estás a ir bem. Acho que quando isso não acontece, portanto, quando o filho não é assim o mais Correto. isso sim, isso é um teste. Porquê? Porque isso pode criar ali uma Mas isso aí é outro problema. fricção entre eles os dois e eles não se conseguirem entender. Eu percebo isso, mas aí é outro problema, que é nós, filhos, e nós um dia que tenhamos filhos vai ser igual, tudo aquilo que nós pensamos para os nossos filhos vão quase todas as coisas ser igualadas. Porque os nossos filhos não somos nós, não é? Nós não podemos olhar para os nossos filhos e querer que eles façam ou sejam aquilo que a gente gostaria que nós fôssemos, não é? Por isso nós podemos ter muitas ideias, mas a verdade é que a maior parte de nós sai completamente gorada a estas ideias. Bem, eu também tenho aqui uma série de coisas que gostaria que os meus filhos fossem, não é? E sei que quando chegar à altura isto vai ser completamente agorado porque cada um deles vai seguir o seu caminho. Eu acho que aqui a questão e para tu a seguir falares, até porque há aqui uma outra parte do tema que vai ser importante abordar, eu acho que aqui a questão passa sempre pelo casal e pela dinâmica do casal, mais do que isso. Até porque há um bocado eu estava a falar da tecnologia e esqueci-me com a abertura do emprego às mulheres, e bem, volto a sublinhar isto, que é para não haver dúvidas, há aqui uma outra coisa que é a questão do trabalho ao fim de semana, não é? Porque antigamente também não se trabalhava ao domingo, por exemplo, depois não trabalhava-se ao fim de semana e entretanto tu tens casais em que muitas vezes só se encontram mesmo à noite, não é? Ou às vezes nem de noite, às vezes é de manhã. Isso, que trabalham os dois por turnos e é difícil de encontrar. É difícil de encontrar-se. E isto lá está. Isto é um pequeno obstáculo. É o casal conseguir, com horários diferentes, conseguir fazer com que o casamento, ou a união, para quem não quiser a parte eclesiástica, a união, como é que a união vai funcionar por si. Só aqui mais uma coisa, nós há bocado estamos aqui a falar pela igreja ou pelo civil, mas dá as duas, porque por exemplo, os meus pais casaram-se pela igreja e pelo civil. No mesmo momento em que estavam a ser casados na igreja, estavam a assinar o civil. Por isso, isto aqui uma coisa não é independente da outra, as duas podem ser dependentes uma da outra. Aqui estamos a falar de filhos e eu gostava de saber a vossa opinião relativamente à seguinte questão, que é: para ter filhos e constituir família, acham necessário que primeiro haja um casamento ou não? Basta duas pessoas juntarem-se, decidem, pronto, vamos criar uma família e eu acho que essas coisas têm que sair naturalmente. Nós não vamos estar a fazer como se fazia antigamente, não é? Que, entretanto, a mulher estava grávida e apressava-se um casamento num instante, que era para justificar o aparecimento da criancinha, não é? Vocês estão-se a rir, não percebo porquê, mas é isto, por isso eu percebo e isso é super interessante. Eu acho que duas pessoas, quando se amam, as coisas são todas feitas naturalmente. O casamento, o encontrar uma casa, porque também não estamos também não estávamos a comentar este assunto, mas também é importante. A divisão de tarefas é uma coisa também super importante. A questão às vezes, mais que a divisão de tarefas, é a divisão de pagamentos, não é? Se paga, decidir como é que vão suportar os gastos que têm. Exatamente, não é? Depois a questão dos filhos também acho que é uma coisa que tem que ser naturalmente. Ser forçado, acho que também é perder alguma... Ser forçado da asneira. Da asneira, é isso, sim. Aqueles casamentos que só se aguentam porque entretanto tiveram mais um filho. E aqueles casais que têm filhos para ver se o casamento... Era isso que eu estava a dizer. Não façam filhos para ver se o casamento funciona, porque acabam por ser as crianças a sofrer e não faz sentido. Não vale a pena tentar, porque... Se veem que está mal, juntam-se, falam e a falar a gente entende-se. Isso é um programa. É? A falar é que a gente se entende. Pois é. Aqui já que estamos a falar de casamento, há uma variante, eu diria variante, que eu acho que é importante referir, que é o casamento de pessoas do mesmo sexo. Peço desculpa se vão ficar chateados, mas na minha opinião, como cristão, casamento é entre homem e mulher. Não tenho nada contra dois homens ou duas mulheres que queiram casar um com o outro, mas na minha opinião não faz sentido. E isso é uma questão de extrema importância, até porque a Igreja neste momento está-se a ver abraços para tentar perceber como é que vai resolver a situação. Eu acho que aqui, eu não sou nenhum teólogo, não é? Tenho o conhecimento da Bíblia, que eu acho que nós os três todos temos. Eu acho que aqui temos das duas uma. Ou valorizamos o amor, que é isso que a Bíblia tenta passar, é sempre uma mensagem de amor, ou valorizamos a questão de haver o homem e da mulher para a procriação.
não é? E eu também faz-me, sendo muito sincero, e aqui sem qualquer problema em afirmar a minha opinião, eu, para já, faz muita confusão que duas pessoas do mesmo sexo se casem pela Igreja. No entanto, agradeço ao Estado o permitir aqui a questão do casamento pelo civil. Sim, é uma certa evolução. É uma certa evolução, Sim. porque eu acho muito bem que se duas pessoas, independentemente, volto a dizer, se são heterossexuais, se são homossexuais, se as pessoas querem estar juntas e fazer vida juntas, perfeito. E que haja depois até nível fiscal, já sei que o nível fiscal não é a coisa mais importante, mas infelizmente é o que temos, digamos assim. Influencia muito. Mas influencia muito. Escolhas. E eu acho muito bem que seja permitida que se 2 homens ou 2 mulheres estiverem juntas, possam fazer o seu IRS juntos, possam até, aqui já sei que se calhar vai ser um tema em que nos vai dividir, mas a mim não me incomoda nada que um casal do mesmo sexo adote crianças. Por exemplo, quando é a questão da adoção de crianças, a mim não me incomoda nada, porque eu acho que não é da relação de 2 pais que influencia aquilo que é um filho, porque os filhos que são homossexuais não saíram aos pais que são heterossexuais. Não é? Por isso não quer dizer que por eu ter 2 pais que são homossexuais, ou ter 2 mães, que vou sair obrigatoriamente homossexual. Por isso eu acho que aqui não se pega por osmose, fazendo aqui uma piada médica, acho que não se pega por osmose. Eu acho que aqui, e eu sei que estou a fugir aqui um bocadinho ao tema do casamento, mas para mim é importante dar este ênfase, que é a questão do amor. E eu acho que é isto que a Igreja vai se virar muito nos próximos tempos. Que é a questão de se valoriza realmente o amor ou se valoriza a procriação. Se bem que os dois estão... Um depende do outro e os dois não são inseparáveis. Porque 2 homossexuais podem ser pais com as barrigas, agora esta coisa do in vitro, não é? Sim. As barrigas de aluguer. Por isso, uma coisa não foge da outra. Eu estava aqui a falhar a palavra que eu quero dizer. Por isso, Pedro, estás aí a querer fazer objeções, faz favor. Não, assim, eu, para ser muito sincero, a mim faz-me um bocadinho de confusão ver 2 pessoas do mesmo sexo juntas, uma com a outra. Não tenho nada contra, antes pelo contrário. Se é isso que eles sentem, se é essa a convicção deles... Não devem ter vergonha de o demonstrar. Exatamente, não devem ter vergonha. Exatamente. Também não precisam de abusar. Sim, ok, pronto. Lá vamos ser nós censurados agora. Não, vamos ser sinceros. Agora ao natural. É assim, eu, tal como eu, gostando de raparigas, não vou andar aí em cima delas todas. Não é o que o teu Instagram diz. Mas as pessoas, os homossexuais e bissexuais e essas coisas todas, também não precisam de mostrar tanto, não é? Mas cada um é livre de fazer o que quiser. Isso aí nada contra. Façam o que quiserem, que eu fico na minha. Eu antes de falar do Diogo, eu acho que é um bocadinho esta questão. É as pessoas serem livres de demonstrar aquilo que querem demonstrar com amor. Eu nisso percebo em parte aquilo que estás a dizer. Pode-nos chocar, e a mim também já me chocou. Também não vou estar aqui com pruridos e dizer não, ver um homem beijar um homem para mim é totalmente natural. Uma mulher beijar uma mulher a mim não me incomoda nada. Se desde já digo tranquilamente que se é para ser ao natural, é mesmo ao natural, é estar aqui sem qualquer tipo de pruridos. A mim um homem beijar um homem já me incomodou bastante. Mas a verdade é que nós temos que analisar, e depois quando até acabamos por ter amigos que são homossexuais, aquilo que devemos valorizar é se as pessoas são felizes ou não são. Eu acho que para mim o grande dos ilhas da questão é perceber, a pessoa é feliz, faz o outro feliz, sente-se feliz, então tudo bem. Pode-me custar, pode, mas também às vezes me custa ver, e aqui vou ser um bocadinho sexista, machista, como quiser, também me custa às vezes ver fotos um bocadinho, ou às vezes ver as raparigas na altura do inverno a irem com uma roupa completamente propícia ao verão e não ao inverno para a escola. Também choca. Mas a pessoa é livre de se vestir, de fazer aquilo que quiser. Eu acho que só fazer sexo na via pública é que para mim está completamente fora de questão. Acho que já não é uma questão de liberdade, é uma questão de ter um bocadinho de consciência daquilo, de todo o meio que nos está à nossa volta. Agora, a mim não me incomoda nada essa questão. Percebo o ponto de vista do Pedro. Este ponto de vista do Pedro não pode ser censurável. Cada um é como é. Cada um vê e analisa as coisas como analisa. Não, o que eu quero deixar claro é que eu não tenho nada contra... Sim, nós percebemos. Nós estamos a falar em tua defesa neste momento. Só. A mim
ainda me faz um Claro. bocado de confusão. Porque pronto, é algo que É o natural. até há pouco tempo atrás uma pessoa não via na rua. Sim. Não é? Portanto, nós todos quando éramos pequenos víamos casais a passear, víamos casais velhinhos, casais novos, casais... Sim, mas heterossexuais. Mas Sim. heterossexuais, Sim, certo? sim. Um homem e uma mulher. E lá está, com a educação da religião católica, também nos foi passado essa imagem. Não E é? Por isso é que acabamos nós por temos... achar que assim é que faz mais sentido. Exatamente. Sim. Por isso é que nós temos o presépio com Maria e José, um de cada lado. Percebes? Porque temos ali um homem e uma mulher. Mas Isso é um debate interessante, porque o José, para algumas pessoas, até é padrasto de Jesus. Exato. Por isso aí é um ponto interessante. Isso é para discutir noutro episódio. Noutro episódio, sim, mas é um ponto interessante. mas o que eu quero dizer Mas eu é um percebi. casal, Eu percebi, um eu homem percebi, e uma eu percebi. mulher. Mas E por acaso eu acho que até Maria é a única mulher que aparece no presépio, salvo erro. Porque os pastores são todos Os pastores homens, são homens, e os reis magos os magos também. Exatamente. Por isso, só a vaca. só a vaca é que é mulher e o Se burro, tivermos- e o burro parte-se para Se tivermos membros do PAN a ouvir, a vaca também é uma mulher. Também é uma mulher, exatamente. Também tinha Não, sentido. eu queria puxar aqui um bocadinho atrás quando falaste há bocado da adoção Força. de crianças por casais do mesmo sexo. Por um lado, eu acho que não faz sentido, porque como já tinha dito, tendo em conta a minha religião, uma família começa pelo casamento de um homem e de uma mulher. Por outro, acho que deve ser perfeitamente permitido porque é uma criança que não tem amor e há um casal que diz quer, sim senhor, e que quer eu dar. quero esta criança, quero educá-la, quero lhe dar amor, quero que ela faça parte da minha vida. Portanto, desse lado faz sentido. Sim. Da Eu parte da acho religião. que Não concordaria tem que ter. tanto. Claro. Tem Somos- que ter, Eu exato. percebi isso em perfeito. São Não dois vais- pontos que para Ainda já estão- ainda ainda estão estão ali um em- bocado Mas um por isso é que eu contra o estava a outro. dizer há bocado que a própria Igreja está a ser obrigada a refletir sobre isso. Sim. Não é? Até porque não há assim uma mensagem explícita na Bíblia que diga homem com homem não ou mulher com mulher não. Sim. Não Exatamente. é? Até porque a Sim, Bíblia sim. fala-nos do amor e fala-nos de, até se quem lê o Antigo Testamento, que Deus fez o homem, não é? E que de uma costela do homem fez a mulher. Não é? E fez a mulher exatamente para que haja a procriação. E depois até se fala na questão do Arca de Noé, em que vai um macho e uma fêmea de cada espécie, Sim. que é para poderem continuar a dar a procriação. Mas a verdade é que se nós continuarmos a ler a Bíblia e sairmos do Antigo Testamento, porque é preciso ter atenção ao que é o Antigo Testamento, e olharmos para o Novo Testamento, não há nenhuma mensagem que passe que seja só obrigatório um homem e uma mulher fazerem vida em comum. Sim. Que um homem não possa fazer com um homem ou uma mulher com uma mulher. Não, e agora que falaste no amor que fala na Bíblia fala do amor de, por exemplo, agora falando no Novo Testamento, de Jesus com a mãe, com Sim. Maria Madalena, com os também discípulos. Que também é outro assunto que a Igreja um dia vai ter que debater. Exatamente. Que é a questão de Jesus e Maria Madalena, por O que é exemplo. que eles eram um ao O outro, que é que eles eram um ao outro, por exemplo. Não é? não é? E aqui podemos voltar Mas- a referir se a questão do casamento para a união das duas pessoas é importante ou não. Exatamente. Porque segundo está escrito, não há casamento de Jesus. Exatamente. E isso Mas também. também há quem diga que ele estava, no fundo, em termos atuais, em união de facto com a Maria Madalena. Só não faziam Só para fazer Acho que Pagavam mas- impostos de outra pagavam maneira. impostos Eram da outros maneira. tempos. Exatamente. Mas, Perdiam galinhas e cenas Exatamente, dessas, mas exatamente. eram outros tempos. mas é o que eu ia dizer há bocado. Eu acho que casais do mesmo sexo, Pessoas do mesmo sexo. quer casais heterossexuais, quer casais homossexuais, hoje em dia têm de mostrar as duas vertentes, digamos assim. Portanto, têm de mostrar que há pessoas que gostam do sexo oposto e há pessoas que gostam do mesmo sexo. E que não há mal nenhum ser um ou ser outro. Claro. Sim. Portanto, eu acho que isso é que ultimamente não sei se tem passado bem essa mensagem, porque ainda tens muita gente que é contra isto tudo. Mas isso há de ser sempre. Não, mas isso é uma... Sim, pessoas contra, Mas vai isso é uma ter coisa sempre. querida da Mas vida. o que eu quero dizer é pessoas jovens, Sim, certo? sim. Jovens, mais jovens que nós, Sim, a sim. ter ideias Conservadoras. que Sim, tinha
há 30, 40 Não, mas é anos isso, atrás. mas podes dizer a expressão é conservadora, uma É ideia conservadora, mas... e eu nisso percebo perfeitamente o que estás a dizer e por acaso tu elencaste aí uma coisa que eu espero que também nos insultem. Só falaste em 2 géneros. E hoje em dia já se inventou não sei quantos géneros. Isso é outra Isso história. também é outra história que fica para Isso é outro, outra história fica para outro e- episódio, digo. Que também vamos ser conservadores. Exatamente. Bem, para terminar, eu gostava só de dizer que, na minha opinião, o casamento devia ser menos festa e vamos todos comer e beber. Alarido. Exato, alarido. E mais Amor. celebrar o amor, a união entre 2 pessoas. Mais alguma coisa? Da minha parte, não. Não. Portanto, se alguém tiver alguma coisa a dizer que fale agora, ou se cala até o próximo episódio.